Olá, meus amigos, minhas amigas, futuros delegados, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso aqui no ATC, um curso de isolada de legislação penal extravagante, aquelas leis específicas do processo penal e do direito penal, leis muito importantes como a Lei de Drogas, Lei Maria da Penha, Lei 9.099, Lei de Abuso de Autoridade, Lavagem de Dinheiro, ORCRIM, já vimos todas essas. Quem ainda não viu, peço que deem uma olhadinha nas outras aulas, está tudo aí. Temos o material também em e-book, em PDF, tudo também no material. E hoje daremos continuidade à Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210. Legislação importantíssima, que como vimos na aula anterior, tem vários aspectos, vários detalhes que pensamos, selecionamos como apostas que vão cair na prova de vocês. São apostas nossas de temas que poderão, que deverão estar na prova de delegado do CESP, PC, Polícia Civil de Alagoas, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje de onde paramos, na questão dos regimes de cumprimento de pena. Temos basicamente 3 regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade, certo? Então, primeiro, a pena privativa de liberdade ela pode ser reclusão, é o mais grave. O que é que vai diferenciar a reclusão? Ela, se alguém for condenado, apenado a uma reclusão, ele já vai iniciar, ele pode iniciar o cumprimento dessa reclusão em regime fechado, semiaberto ou aberto. Tem as 3 possibilidades. Lembrando que o fechado é o mais rigoroso, mais rígido, mais restritivo da sua liberdade. 2. Detenção. A detenção é cumprida em regime semiaberto ou aberto, mas tem também a possibilidade de regressão, necessidade de ir para o regime fechado, tá? Na detenção. Mas em regra, detenção, foi punido por detenção, vai começar a cumprir a pena em um regime, no máximo, semiaberto, podendo até ser aberto também. E temos a prisão simples, que está lá na Lei de Contravenções Penais, que é cumprida em regime aberto ou semiaberto. E aqui na prisão simples, jamais eu posso falar em regime fechado. Se foi condenado por uma prisão simples, pena de prisão simples, ele vai no máximo para o semiaberto. Não há possibilidade de regressão para o fechado, tá bom? Regime fechado vai ser um estabelecimento de segurança máxima ou média. Já começa por aí o seu rigor. E o condenado tem que ser uma pena superior a 8 anos em regra ou um reincidente. Não é isso? Semiaberto. Quais são as regrinhas para colocar no semiaberto? Primeiro, é uma colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então tem o objetivo de quê? De preparar aquele preso para, quando sair, encontrar um trabalho, ter uma qualificação profissional. E a condenação, para que o sujeito fique no regime semiaberto, tem que ser maior do que 4 e menor do que 8. Então, de 4 a 8 vai para o semiaberto. E o aberto? O aberto, logicamente, vai ser menos de 4. Então, pegou menos de 4 anos, ou igual até 4 anos, ele fica, em regra, no aberto. Salvo se tiver já cometido um delito anterior, com condenação transitada em julgado, quando for reincidente, que aí, em regra, ele pode ir já para o fechado, tá bom? E o regime aberto, ele se caracteriza por ser cumprido numa casa de albergado. Em regra, o regime aberto, ele é cumprido numa casa de albergado, que significa um local muito mais livre, não tem aquele rigor penitenciário, aquele isolamento da sociedade, tá bom? Ou um estabelecimento similar. Avançando um pouquinho, vamos ver as regras para a progressão. Primeiro, o que é a progressão? É você sair de um regime mais grave para um regime mais benéfico. Por isso que se diz progressão. Você estava preso, por exemplo, no regime fechado, aquele lá submetido a uma penitenciária máxima, de segurança máxima, e vai conseguir, olha, um semiaberto, desde que cumpra, preencha todos aqueles requisitos objetivos e subjetivos. Estão lá na lei, Lei de Execuções Penais traz todos os requisitos. O principal deles é o tempo de pena cumprida, que agora houve uma recente, com o pacote anticrime, uma inovação muito importante nesse ponto de progressão de regime quanto ao tempo de pena cumprida. Antes falava-se 1/6, 2/5, 3/5, se fosse hediondo, não há mais nada disso, esqueçam. Apaguem aí do seu material, caso tenham estudado já em outros cursos anteriores,
a essa mudança, pois isso está absolutamente ultrapassado. Hoje nós não falamos mais em 1/6 para a progressão de regime de pena, de execução da pena. Hoje falamos, no mínimo, em 16% de cumprimento da pena para a progressão de regime. Começa em 16% e depois vai aumentando de acordo com a pena que ele foi punido. Tá bom? Então o primeiro ponto é esse, saber o que é progressão. É sair de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso. Então eu tenho do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Primeira observação importante, não há possibilidade de progressão per salto. Eu não posso sair de um fechado direto para um aberto. Não. Eu tenho que sair de um fechado para um semiaberto. Depois de um semiaberto para um aberto. Não há possibilidade de pular. Segunda observação importante, há possibilidade de pular se for para regressão. Para regressão de regime, que é o quê? Sair de um regime mais brando para um regime mais rígido. É o contrário da progressão. Então eu saio de um aberto, por exemplo, direto para um fechado, pulando o semiaberto. É possível? Sim, é possível. Vamos ver daqui a pouco. Exemplo, o preso estava já no regime aberto, saindo ali para trabalhar, visitar a família, toda aquela liberdade que ele possui por estar no regime aberto, na casa de albergado. Aí vem e comete um novo crime. Falta grave, está na LEP. Cometeu falta grave, regressão de regime. O juiz pode regredir o regime dele e voltar ele para o fechado. Então aí sim é possível per salto. Regressão per salto. Tá bom? Mas afinal, quais são esses patamares que o preso, o apenado, precisa cumprir da quantidade da pena para progredir? Para sair de um fechado para um semiaberto e depois de um semiaberto para um aberto. Quantos % da pena ele precisa cumprir? Vamos lá para o nosso material, que eu coloquei esse quadrinho aí com todos os percentuais. Vejam bem, 16% da pena se for primário. Vamos supor que aquele apenado é primário. Nunca foi condenado anteriormente com sentença transitada em julgado e o crime não tinha violência ou grave ameaça. Era um crime de furto, por exemplo. Não tem violência, não tem grave ameaça contra a pessoa, então ele precisa cumprir 16%. É o menor. Era o antigo 1/6. Né? Cumpriu 16, sai do fechado para o semiaberto ou sai do semiaberto para o aberto. Segunda hipótese, 20%. Se ele for reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. Então, trata-se de um sujeito reincidente. Cometeu um novo crime depois de um crime já transitado em julgado no prazo de 5 anos, né? Porque depois de 5 anos deixa também a reincidência, tecnicamente. Então, ele, nesse caso, que já tinha uma condenação criminal anterior transitada em julgado por um crime sem violência ou grave ameaça, quando comete o segundo crime, vai ter que pegar 20% da pena para conseguir uma progressão. Terceira hipótese, 25% se for primário, mas se tiver cometido crime com violência ou grave ameaça. Cometeu crime com violência ou grave ameaça, ele já tem que cumprir 25% no mínimo. E se for reincidente e comete um crime com violência ou grave ameaça, pula para 30%. Ele precisa cumprir 30%. 40% se for crime hediondo ou equiparado e se ele for primário. Então vejam bem esse ponto. 40% ele vai cumprir para progredir se ele for condenado por um crime hediondo ou equiparado, né, o tráfico, o terrorismo, tortura, se for primário. Mas se ele comete esse crime hediondo ou equiparado com resultado morte, mesmo ele sendo primário, ele já vai ter que cumprir 50%. E nesse caso veda-se o livramento condicional. E há ainda a possibilidade dele ser o comandante, o líder de uma organização criminosa. Se ele for o líder dessa organização criminosa e pratica um crime hediondo ou equiparado, ele também precisa cumprir 50% da pena para progredir de regime. Por fim, se ele for condenado por milícia privada, ele também precisa cumprir 50% da pena para conseguir progressão de regime, fora a presença dos outros requisitos. Aqui estamos falando só de um requisito, o requisito objetivo da quantidade da pena cumprida.
Há ainda a possibilidade de cumprir 60% da pena para conseguir uma progressão, que é o caso de o apenado ser reincidente e cometer um crime hediondo. Então o sujeito já tinha um antecedente nas suas costas, uma condenação criminal transitada em julgado, e vai lá e comete um crime hediondo, depois de ser já condenado anteriormente em outro crime. Então ele é reincidente e comete um crime hediondo em seguida. Aí ele vai ter que 60% do cumprimento da pena para progredir. E por fim, 70% quando ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Nesse caso, também veda-se o livramento condicional. Então, depois deem uma lida com mais calma nesse material, um material muito importante, essa lei de execução penal, que houve essa mudança muito importante no artigo 112. Tá? Decorem esses percentuais, que isso vai cair na prova. Vamos avançar para algumas observações importantes. Aqui a gente entra já nos aspectos também de polêmicas, de decisões jurisprudenciais. Primeiro, em todos os casos, o apenado só tem direito à progressão se ostentar boa conduta carcerária. Está aí um requisito subjetivo. Eu não falei a vocês que tinham objetivos e requisitos subjetivos? Está aí um exemplo de um requisito subjetivo. Ele tem que ter boa conduta carcerária. Então, além de cumprir, vamos supor, 16% da pena, ele tem que ter uma boa conduta durante o tempo que estava no cárcere. Isso é comprovado pelo diretor do estabelecimento, por isso que há uma ficha de cumprimento da pena. Tá? 2. A decisão do juiz que determinar a progressão será sempre motivada e tem que ter manifestação do Ministério Público e da defesa. Esse mesmo procedimento é adotado para conceder livramento condicional, indulto e comutação da pena. E 3. O cometimento de falta grave durante a execução da pena interrompe o prazo para a progressão. Já vimos isso lá na parte de faltas disciplinares, que se ele comete uma falta grave, o tempo de progressão que ele já tinha ali cumprido volta para a estaca zero. Interrompe-se. Regras para a mulher gestante ou mãe de filho, criança ou responsável por um deficiente. Está lá também na LEP. A Lei de Execuções Penais também se preocupou com a mulher apenada que é gestante ou que tem um filho, é responsável por um filho, criança, que é aquela até 12 anos, ou deficiente. Aí deficiente em qualquer idade. Tá? Qual é essa previsão? Se essa mulher, gestante ou com esse filho menor de 12 anos, ela não tiver cometido um crime com violência ou grave ameaça, ou seja, foi um crime que ela cometeu que não tinha violência ou grave ameaça contra a pessoa. 2. Ela não cometeu esse crime contra o próprio filho. 3. Ela cumpriu pelo menos 1/8 da pena. Olha aqui como é diferente. Ela cumpre apenas 1/8 da pena e já pode progredir de regime. Se ela for primária, tiver bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor, e não integrar organização criminosa. Caso haja cometido um novo crime doloso ou falta grave, revogará esse benefício que ela teve direito, essa contagem especial. A doutrina chama esse ponto de contagem especial ou excepcional da progressão da pena. É a única hipótese que o legislador, na Lei de Execução Penal, colocou que bastava 1/8 para progredir, para sair do fechado para o semiaberto, por exemplo. É essa hipótese da condenada, da apenada, gestante ou que tenha filhos menores de 12 anos, crianças, ou filhos deficientes que estejam sob sua responsabilidade. Tá bom? Vamos voltar ao material para a gente avançar um pouquinho e ver aqui o artigo 117, que diz assim: traz as hipóteses de recolhimento do beneficiário de regime aberto na sua própria residência. Ou seja, se o cidadão, o apenado, for maior de 70 anos, ou se for cometido por doença grave, tiver uma doença grave ali na sua saúde, que debilita a sua saúde, exemplo de uma doença grave que debilita a sua saúde, o HIV, por exemplo, a AIDS, né, o vírus do HIV, enfim, ou alguma outra doença, um risco de infarto muito grave, constatado tudo por perícia médica, enfim, se tiver essa doença grave comprovada, ele tem direito a cumprir o regime aberto em casa. Ele não vai para casa de albergado, que é aquele local público que a gente falou, que em regra se cumpre o regime aberto. Nesses casos excepcionais são 4 hipóteses. Ó. Maior de 70,
doença grave, filho menor ou deficiente, mental ou gestante. Essas 4 hipóteses, ele pode cumprir o regime aberto, não é o fechado, nem o semiaberto, só o aberto, em residência própria, em residência particular. Não confundir isso, coloquei aí no material a observação, para não confundir com aquela prisão preventiva domiciliar, lá do 317 do CPP, que é outra situação, tá? Ali a gente está falando em prisão preventiva, que pode ser cumprida, a prisão provisória, na modalidade preventiva, em casa, aquelas situações ali específicas. Já aqui no 117 da Lei de Execuções Penais, nós temos o regime aberto. Ele estava preso no regime aberto, cumprindo a pena em regime aberto, casa de albergado, e por se enquadrar em uma dessas 4 hipóteses, basta uma, ele sai da casa de albergado e pode ir para a sua própria residência, cumprir o restante da pena privativa de liberdade. Há também algumas súmulas aí que eu destaquei, súmulas que vêm sendo cobradas de forma recorrente. Primeira súmula 719 do STF, que diz que a imposição de cumprimento mais severo de pena pelo juiz há que ser motivada. Tem que ter motivação idônea, lógico, né? 718, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não é motivação idônea. 440, fala da pena base no mínimo legal. Se fixou a pena base no mínimo legal, não pode, proibido, colocar em um regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da pena imposta. Então, depois deem uma lida também nesses enunciados de súmulas, são de grande importância e levem para suas provas nas suas cabeças, porque também tem boas chances de serem cobrados. RDD. Vamos fechar a Lei de Execuções Penais, já estamos caminhando para o fim, com o regime disciplinar diferenciado. O que é isso? Primeiro, é importante saber que o regime disciplinar diferenciado é uma forma de punição, tá? Ele não é um regime como é um regime fechado, um semiaberto, um aberto. Ele é uma forma de punição para aqueles que estão dentro do estabelecimento penal, portanto, já estão submetidos a uma pena privativa de liberdade, quer sejam nacionais ou estrangeiros, não tem problema, e até presos provisórios estão submetidos ao RDD, desde que, aí vem o critério, o requisito que a lei exige para colocar em RDD. Primeiro, ocasionar subversão da ordem ou da disciplina interna. Então, aquele preso, aquele apenado que ocasionou uma subversão da ordem ou da disciplina interna estará sujeito a essa sanção chamada RDD. E aí eu coloquei no material de vocês todas as regrinhas do RDD. É importante atentar para o prazo que ele pode durar, em regra 2 anos, mas há uma hipótese que nós vamos ver aqui e destacar, que pode ser prorrogada sucessivamente, tá? Que é essa hipótese que está presente no artigo 52, no parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, leiam aí comigo, na hipótese dos parágrafos anteriores, o RDD poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que, primeiro, o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, ou 2, que o preso ainda mantém vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo. Então esse é aquele caso de alguns presos famosos que a gente vê aí na mídia de vez em quando, que estão em RDD já há um bom tempo, mais de 2 anos. E a lei fala em 2 anos, aí surge essa dúvida. Por quê? Porque eles se enquadram nessa hipótese do parágrafo 4º, tá? E aí pode ser renovado ano a ano. Todo ano pode ser renovado. E também, mesmo que não se encaixe nessa hipótese, para aqueles presos que estão na liderança de organizações criminosas ou que tenham atuação criminosa em 2 ou mais estados, o RDD será obrigatoriamente cumprido em regime disciplinar em estabelecimento prisional federal. Eles vão para estabelecimento federal, que tem um rigor penitenciário muito maior, uma segurança muito maior, tecnologia, estrutura, e ficam isolados nesses estabelecimentos, tá? Cumprindo o RDD.
Também importante, ó, essas regrinhas estão sempre sendo cobradas, que ele ficará por 2 anos, duração máxima, sem prejuízo de repetição do RDD se ele comete uma falta nova, uma falta grave nova, né, da mesma espécie, ou ele também vai ficar, melhor dizendo, ele também vai ficar submetido a um regime de recolhimento em cela individual no RDD. Então o RDD, além de ser por 2 anos, ele vai ficar numa cela individual, é como se fosse um isolamento, sem contato com os outros presos. 3, ele só vai poder receber visitas quinzenais e de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas, para impedir contato, passagem de objetos, essas coisas. É por telefone esse contato. Tem um vidro dividindo ele da sua família. Ou no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. E direito do preso à saída da cela por 2 horas também diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então ele pode sair para tomar banho de sol, nessa hora ele pode encontrar mais outros presos, grupos de até 4, desde que nesses 4 que vão ali tomar banho de sol não tenha nenhum preso que fazia parte da sua facção, do seu grupo organizado. Tá? Vai ter no RDD que ser fiscalizada todas as suas correspondências e participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. Se ele for participar de uma audiência de instrução e julgamento, vai ser ouvido ali na qualidade de réu, interrogado, ele vai ser ouvido por videoconferência, para evitar sair daquele sistema federal e ir até o estado com gastos de avião, de escolta e todos aqueles gastos que sabemos que esses presos geram para garantir a segurança. Tá bom? Tem mais algumas regrinhas aqui. E vamos finalizar a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210, para fechar essa aula bem completa, com essa diferença entre permissão de saída e saída temporária, também sempre cobrada nos concursos públicos. Diferenças entre a saída temporária e a permissão de saída. São nomes parecidos, por isso é muito comum se confundir e muito comum ser cobrado nas provas, tá? Para pegar justamente aqueles candidatos que não leram com atenção estes artigos. Anotem aí, são 2 artigos basicamente para saber a diferença. Primeiro, o 120, que traz as regras da permissão de saída, que é para presos. Anotem aí, a primeira regra da permissão de saída. Ela é criada, é regulamentada para presos apenados que estão em regime fechado ou semiaberto. E desde que esses presos que estão no regime fechado ou semiaberto precisem sair, por isso que o nome chama permissão de saída, artigo 120 da LEP, eles precisam sair por um tempo para que, ou por motivo de doença dele própria, né, para se cuidar, para fazer uma cirurgia, por exemplo, de alta complexidade, que não tem lá dentro do estabelecimento como ser feita, pelos médicos que estão ali no estabelecimento. Então ele pode pedir essa autorização, essa permissão, melhor dizendo, de saída para cuidar da sua saúde, ou seja, tratamento médico, ou para quando houver falecimento ou doença grave de alguém da sua família muito próximo. Exemplo, os pais, ou descendentes, ou até mesmo irmãos. Tá? Então são essas 2 hipóteses. Falecimento de alguém muito próximo, pais, filhos, irmão, ou nessa hipótese de cuidar da sua saúde, tratamento médico que não tenha no sistema. Para essa permissão de saída, basta que o diretor do estabelecimento autorize. Não precisa de autorização do juiz. O próprio diretor já pode dar o ok, já pode liberar o preso para a permissão de saída, desde que, tenha escolta. A permissão de saída tem que ser feita com escolta. Ou seja, ele sai, vai se tratar no hospital, por exemplo, mas com os policiais, os penais, os agentes penitenciários lhe acompanhando a todo momento. Tem que ter essa escolta. Essa é uma diferença grande da saída temporária, que não tem escolta, é sem vigilância. E há também a permanência do preso. Vamos aí para o material para vocês verem. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária
para a finalidade da saída. Então, se ele sai para um velório, ele vai ficar lá no velório de um parente seu próximo, por exemplo, com escolta, sempre por ordem do diretor do estabelecimento, pelo tempo necessário para quê? Para ser feito ali o velório e o enterro. Acabou esse ritual de despedida do seu ente querido que faleceu, ele volta para o presídio, volta para a unidade prisional. Já a saída temporária, agora vamos para as divergências, isso é muito importante. A saída temporária já começa com a diferença de que só cabe para presos que estão no semiaberto, tá? Então não cabe para os condenados que estão em regime fechado. A saída temporária é para condenados em regime semiaberto. E essa saída temporária é desvigiada. Esse é um detalhe importantíssimo. Não tem escolta, não tem vigilância. Desde que, para quê? Quais são as finalidades da saída temporária? Primeiro, visitar a família. Segundo, frequentar cursos como supletivos, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, segundo grau, superior. Tudo isso ele pode também pedir ao juiz de execução para sair nestas situações de estudar, ou também para participar de atividades que concorram para o retorno ao convívio social, que ajudem ele a se ressocializar. Já que um dos objetivos da lei de execução penal é o quê? É ressocializar o apenado, fazê-lo sair do sistema prisional melhor do que ele entrou, evoluído do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Esse é um dos objetivos, talvez o mais importante, da lei de execuções penais, embora na prática, infelizmente, sabemos que nem sempre ele é observado. Mas ele está na legislação, na Lei 7.210 e na própria Constituição Federal de 88. É a finalidade da pena de ressocializar. Está na Lei de Execução Penal. E a outra finalidade da pena, qual é? É justamente a finalidade de repreender, de dar um castigo àquele que infringiu, que violou as normas do direito penal, que são as normas mais importantes da sociedade, que, em regra, defendem os bens jurídicos mais importantes. Então, se ele viola uma norma penal, ele está submetido à lei de execuções penais, ao cumprimento de uma pena. E essa lei diz que ele vai ser repreendido pelo que ele cometeu, mas também ressocializado, para que saia dali um indivíduo, um cidadão melhor. Então, essa saída temporária tem também esse condão de ressocializar, de ajudar na ressocialização. Por isso que ela diz que pode ser concedida a saída temporária por qualquer motivo que ajude ele nesse processo. Exemplo, ele quer participar de um encontro na igreja, encontro de religiosos que vão ali para um retiro espiritual. Tudo isso são possibilidades que a lei deixa em aberto. Desde que ele tem que ter comportamento adequado, tá aí também no material de vocês, tem que ter cumprimento de pelo menos 1/6 da pena, se for primário, ou 1/4 se ele for reincidente. E tem que ter compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Tá bom? E essa saída temporária, ela tem um prazo em regra de 7 dias, tá? Podendo ser renovado mais 4 vezes durante o período de 1 ano. As outras regrinhas estão aí no material, pessoal. Eu vou deixar para vocês olharem com calma nos estudos de revisão, principalmente perto da prova, porque são regrinhas que têm que ser decoradas. Infelizmente, não há outro meio, tá? Vocês têm que anotar aí e decorar. E também tem boas chances de serem cobradas, tá bom? Mais 3 observações importantes ainda sobre a saída temporária, pessoal, são as modificações do pacote anticrime. Primeira modificação importante é que o pacote anticrime disse que a ausência de vigilância, lembram que eu falei que a saída temporária não exige uma vigilância, mas essa falta de vigilância não dispensa a possibilidade de colocação de monitoração eletrônica. Então ele pode sair temporariamente por esse prazo de 7 dias, né? Com ordem judicial, tá? Sempre a saída temporária tem que ter ordem judicial, enquanto a permissão de saída basta a ordem do diretor do estabelecimento. Para a saída temporária, já que não tem vigilância, tem que ter ordem judicial, ouvido o Ministério Público, defesa, tá bom? E ela pode ser feita, a saída temporária, com o uso de tornozeleira eletrônica, monitoração eletrônica,
para saber onde aquele sujeito está e garantir que ele vai retornar. Tá? E outra importante novidade do pacote anticrime, Lei 13.964, foi a questão de que o condenado que está ali cumprindo uma pena por crime hediondo não tem direito mais à saída temporária. Tá? Então, foi condenado, está cumprindo um homicídio qualificado, por exemplo, motivo torpe, sem chance de defesa, ele vai ter que cumprir a pena e não tem direito a regime, ou melhor, a saída temporária. Ele não vai ter direito a esse benefício de saída temporária, tá bom? Então, fechado esse ponto, vamos agora para as jurisprudências. Fizemos um panorama muito importante sobre a lei de execução penal. Começamos lá no iniciozinho, vendo a finalidade dessa lei de execução penal na aula 1, vimos várias implicações importantes e vimos também a progressão de regime agora já nessa aula 2. Então, vimos das leis, dos artigos mais importantes dessa lei, nós utilizamos alguns, pegamos alguns para destacar, que são aqueles que entendemos que têm mais chances de serem cobrados nas suas provas. Então agora, ultrapassada essa fase de conteúdo, de lei seca, de legislação, vamos para as jurisprudências com relação à lei de execução penal. As jurisprudências mais importantes, que são aquelas mais recentes ou que estão caindo com mais frequência. Primeiro, sobrevindo a condenação por pena privativa de liberdade, no curso de uma execução da pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa, que era aquela restritiva de direitos, em PPL, em pena privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade do cumprimento simultâneo, se ele foi apenado em regime aberto. Então, ele pega um aberto, dá para conciliar com a restritiva de direitos que ele já vinha cumprindo, e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa seja superveniente. Importantíssimo esse julgado, terceira sessão, que é uma união da quinta e da sexta turma do STJ, né, a junção das duas turmas que julgam processos penais, e ela decidiu neste sentido. Então, o sujeito está cumprindo pena restritiva de direitos, foi condenado, mas não pegou uma pena privativa de liberdade, ou conseguiu substituir por uma pena restritiva de direitos, mas vem cometer um novo crime, ou é processado e condenado por outro crime, mesmo que tenha sido cometido anteriormente, vai ter que unificar. E se nesse outro crime posterior que ele foi punido, esse outro processo posterior que ele foi apenado, não se compatibilizar com a pena restritiva de direitos, exemplo, ele pegou um regime fechado ou um semiaberto, ele não pode querer cumprir o aberto e depois o fechado, ou diversamente, ele tem que já iniciar o cumprimento do fechado, havendo essa unificação das penas e reconversão da pena restritiva, volta a ser uma pena privativa de liberdade. Tá? 2. Segundo julgado importante sobre essa lei. Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos objetivos e subjetivos. Falamos também na nossa aula. Então, o magistrado pode negar o livramento condicional, assim como a progressão de regime e outros benefícios, com base em requisitos subjetivos. O histórico prisional, por exemplo, a ficha pregressa lá do diretor do presídio, que coloca que ele cometia faltas leves com frequência, que ele era relaxado no trabalho, que ele não era uma pessoa tranquila no sistema, tudo isso pode ser levado em consideração. Está no artigo 83 do Código Penal e também no 131 da Lei de Execuções Penais. Tá bom? Tem outros julgados aí, mas vou destacar apenas mais um em virtude da hora, mas os outros ficarão também disponíveis no material. Quarto julgado. É possível aplicar a decisão do STF no HC 143641 ou o artigo 318 do CPP para os casos de cumprimento definitivo da pena em que a acusada foi condenada em regime fechado ou semiaberto. Essa é aquela situação da gestante, que poderia ir para a prisão domiciliar. Aí o STF disse que não é possível a concessão de prisão domiciliar
para uma condenada gestante, ou que seja mãe responsável por filhos menores, se já houver sentença condenatória transitada em julgado, e ela não preencher aqueles requisitos do 117 que nós vimos. Então, uma coisa é 318-A do CPP, que é voltado apenas para prisões preventivas. Outra situação diferente é quando ela já é condenada com sentença transitada em julgado, que ela passa a ser uma condenada por pena definitiva. Aí, se ela já está com pena definitiva, ela tem que se submeter aos requisitos do 117 da Lei de Execuções Penais. Não pode trazer, por analogia, o 318-A do CPP e querer ser beneficiada com a prisão domiciliar por conta do 318-A. Ela tem que submeter aos requisitos do 117. Foi isso que decidiu o STF recentemente, nesse julgado que eu trouxe para vocês. Já o STJ admite em casos excepcionais. O STJ vem sendo mais flexível. Em alguns casos, ele vem aceitando que presas condenadas com trânsito em julgado, pena definitiva, que estão ali no regime fechado, elas podem pedir a prisão domiciliar, desde que estejam nessas situações de excepcionalidade no material, casos excepcionais, como a proporcionalidade, a adequação em que a presença da mãe seja imprescindível. E aí, nesse caso concreto, era uma criança, ou seja, além de ser menor de 12 anos, tinha deficiência e não tinha sido crime praticado por ela, por essa mulher, com violência ou grave ameaça contra seus próprios descendentes. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós encerramos mais uma aula e eu espero vocês na próxima. Um abraço a todos.